Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de quebra-ventos, uma prática que eu acho importante na fruticultura, na olericultura e que vem sendo muito utilizada na cafeicultura. É uma prática ainda pouco utilizada no Brasil, devido ao desconhecimento dos agricultores em relação aos seus benefícios e também pelo fato dos agricultores acharem que vão gastar muito na implantação dos quebra-ventos e que vão perder área produtiva. Então, é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Bom, o primeiro ponto seria quais as espécies indicadas para a formação de quebra-ventos. Então, são várias. E, de preferência, a gente escolher espécies bem adaptadas a cada região. Então, nessa primeira imagem, acompanhando a seta, é uma fazenda produtora de citros no Rio Grande do Sul, tá certo? Que tem utilizado quebra-vento com espécies nativas. Na época que eu fiz a visita nessa propriedade, o agricultor comentou que inicialmente utilizou a grevilha como quebra-vento, mas teve o problema que algumas plantas quebraram com a força do vento. Então ele começou a deixar as espécies nativas também para a formação do quebra-vento. Então, de preferência, utilizar espécies com folhas permanentes, né, para ter uma boa proteção ao longo de todo o ano e bem adaptadas a cada região. Então, cada região vai ter as espécies mais indicadas, tá certo? De acordo com a sua adaptação. E aqui também a gente vê uma propriedade de hortaliças, né? Com o uso de quebra-vento com espécies nativas, tá certo? Então, essas espécies nativas geralmente são bem adaptadas a terrenos mais altos, mais secos, né? Então, são indicadas para essas áreas, tá certo? Na nossa região aqui, a gente tem uma espécie bem interessante que é o angico, que cresce muito rapidamente, mesmo sem muitos cuidados. O problema é que o angico ele perde as folhas em determinada época do ano, na região mais seca, na época do ano mais seca e mais fria. Então ele teria que ser combinado com outras espécies que permaneçam, né, com as folhas nessa época que o angico irá perder suas folhas. Então, uma combinação de espécies é também bastante interessante na formação dos quebra-ventos. Outra espécie bem indicada também para regiões mais altas é o eucalipto. Aqui a gente vê duas imagens, né, do eucalipto sendo utilizado como quebra-vento. Essas imagens, o eucalipto está sendo utilizado numa área mais baixa, né, mas o ideal seria numa área mais alta, tá certo? E é uma planta de crescimento muito rápido, né? Em questão de 6 anos, ele atinge 25 metros de altura, então vai dar uma boa proteção. É uma planta bastante resistente à seca e folhas permanentes. Então, o ideal para regiões mais altas, tá certo? Aqui a gente vê o eucalipto, o efeito do sombreamento do eucalipto na cultura do milho. Então, a gente vê aqui, ó, esse aqui é um plantio de milho para a produção de milho verde, a gente vê que as plantas vão perdendo em altura à medida que chega próximo do quebra-vento, tá certo? Então, neste caso aqui, talvez o ideal seria utilizar uma espécie um pouco mais baixa para não afetar tanto o milho, ou você fazer o cultivo de uma espécie mais adaptada ao sombreamento nessa parte mais sombreada aqui. Por exemplo, o cultivo de hortaliças folhosas, que não são muito afetadas pelo sombreamento, tá certo? Então a gente tem que conhecer um pouquinho a fisiologia das plantas para poder fazer um bom planejamento dos quebra-ventos. Para a região mais baixas, o ideal são plantas bem adaptadas às regiões mais baixas, tá certo? Então, um bom exemplo aqui seriam as palmeiras de um modo geral. E nesse caso específico aqui, a pupunha. Então, a gente vê aqui, ó, nessa foto acompanhando a seta na parte de baixo, o efeito do vento nas folhas das palmeiras, pupunha, né? E a gente vê aqui um quebra-vento, porém um quebra-vento muito ralo, tá certo? O ideal, talvez neste caso aqui, seria
você fazer mais de uma linha, né, de pupunha, ou combinar a pupunha com outras plantas, com bananeira ou com outras espécies vegetais, para ter uma barreira melhor. E aqui a gente vê uma barreira um pouco mais densa com pupunha também. E é o interessante da pupunha, porque a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem, na parte inferior, um sistema de irrigação por aspersão. Então, com certeza, essas plantas de pupunha vão receber a irrigação de forma indireta. Então, você vai, além de ter a proteção do vento, você vai poder colher palmitos aqui, porque a pupunha responde muito bem à irrigação. É uma planta interessante para as áreas mais baixas. Outra planta muito interessante para as áreas mais baixas são as bananeiras, de um modo geral, tá certo? Então, a gente vê aqui na parte do lado esquerdo inferior, uma barreira com bananeiras, um pouco rala, né? Então, poderia ter mais de uma linha aqui, tá certo? Para ter uma barreira mais eficiente. E aqui também a gente vê uma certa, uma barreira um pouco mais rala também. E aqui a gente vê novamente o sistema de irrigação por aspersão também. Como a banana responde muito bem à irrigação, tá certo? Então a gente vai, além da proteção do vento, a gente vai também poder colher frutos, né, bananas, né, para comercialização, para consumo próprio e tudo mais. Então, o ideal, se a gente observar nessa foto na parte de cima, é você fazer uma barreira um pouco mais densa, com mais de uma linha de bananeiras, né? Tá certo? Então, aqui uma área está sendo preparada para o cultivo de hortaliças e com quebra-vento de bananeiras, tá certo? Então, é uma planta bem interessante para divisão de talhões em propriedades, né, que produzem hortaliças, tá certo? Porque ela responde muito bem à irrigação e essa irrigação indireta vai auxiliar muito na produção de frutos. Aqui a gente vê uma outra espécie, que é a Glyricidea, que é uma leguminosa, é uma planta de fácil propagação, a gente já comentou em outros vídeos, né? E de rápido crescimento. Então aqui a gente vê uma Glyricidea protegendo um bananal, tá certo? E aqui a gente vê uma barreira de Glyricidea bem densa. Isso aqui é na nossa região, aqui da Zona da Mata, num período chuvoso. Então a gente vê uma linha de Glyricidea na frente, tem outra linha de Glyricidea atrás, então tem uma barreira bem densa no período das chuvas, tá certo? Porém, se a Glyricidea estiver numa região de clima mais seco e mais frio, né, no inverno, né, e não for irrigada, ela vai perder as folhas completamente. Então a gente vê nessa foto, na parte de baixo direita, acompanhando a seta, né, isso aqui é um renque de Glyricidea, né? As plantas, essa foto foi tirada no mês de julho, agosto, se não me engano, tá certo? Então a Glyricidea, quando ela está num período mais seco, mais frio, sem irrigação, e ela não foi podada, ela perde praticamente todas as folhas. Ela funciona como planta caducifólia. Então, nessa época do ano, agosto, que venta bastante, ela não vai exercer uma boa proteção. Ou melhor, não vai exercer a proteção. Então, neste caso aqui, o ideal seria combinar a Glyricidea com outras plantas, né? Como leucena, hibisco, capim-elefante, margaridão. E aí sim, você terá, né, a proteção ao longo de todo o ano, tá certo? Do outro lado aqui, do lado esquerdo, a gente vê um quebra-vento de Glyricidea sendo formado com irrigação. Então, a gente vê a mangueira de irrigação aqui. Então, quando existe irrigação ao longo de todo o ano, ela vai fornecer uma barreira ao longo de todo o ano. Então, se for numa região também quente, úmida, que chove ao longo de todo o ano, tem temperatura alta, ela também vai exercer a proteção ao longo de todo o ano. Porém, em regiões de inverno mais frio, mais seco, a gente teria essa limitação, o uso somente da Glyricidea na formação de quebra-ventos, tá certo? Um fato interessante é de um tempo atrás, um estudante queria algumas mudas de Glyricidea, né, para fazer uma barreira vegetal
para áreas de mineração na nossa região, a região aqui da Zona da Mata, Campos da Vertentes, né? E eu comentei com ele que não seria uma boa ideia porque essa barreira vegetal não teria irrigação e queria perder as folhas, então ele teria que utilizar uma planta de folha permanente, mais resistente à seca, como o eucalipto. Inclusive, eu até recomendei também o jambolão, né? Que é uma planta que cresce relativamente rápido, dá uma copa bem densa e é bem interessante, no caso específico, para fazer uma barreira vegetal para contra poeiras, né? Nessas regiões de mineração. Aqui a gente vê a glicídia, ela é interessante porque ela, em determinada época, ela forma uma barreira vegetal, mas quando a gente quiser fazer uma poda drástica, a gente pode fazer uma poda drástica, utilizar esse material na compostagem, usar diretamente na adubação de plantas, né? Tá certo? Então ela é bem interessante. E aqui a mesma área, só que tem outro ano, um ano que a gente não podou as plantas, né? Deixou as plantas em crescimento livre, e aí elas não foram podadas, elas perderam a folha no período mais seco do ano e começaram a entrar em florescimento para a produção de vagens, tá certo? Então a glericídia, na nossa região, ela tem esse comportamento, tá certo? Então a gente teria que tomar algum cuidado quando o objetivo é realmente proteção contra ventos. Bom, quais seria a vantagem dos quebra-ventos, né? Então, redução de danos mecânicos nas lavouras, esses danos mecânicos nas folhas, nos ramos, vão ser porta de entrada para micro-organismos patogênicos, né? Então, é um problema sério. Redução da transpiração das plantas, tá certo? Então, você vai ter, assim, economia de água, de irrigação, as plantas não vão ter um déficit hídrico muito violento, né? A redução das perdas de umidade do solo, então o vento é um dos fatores que mais retira a umidade do solo, é outro ponto. Redução da erosão eólica, né? Em terrenos de regiões mais secas, com solos mais arenosos, né? A gente tem muita ocorrência de nuvens de poeiras, né? Devido à força do vento, então barreiras vegetais vão ajudar nessa erosão eólica. É uma barreira fitossanitária, né? Então ela barra, né, a entrada de esporos, de micro-organismos, né, principalmente fungos, né, que vêm de outras regiões, aumento da biodiversidade, né, com isso a gente vai ter atração de inimigos naturais, de insetos polinizadores e outros outros insetos benéficos também, micro-organismos benéficos de um modo geral. Maior atividade de insetos benéficos, né, tipo polinizadores e parasitoides, principalmente os insetos menores, né? A atividade dele é muito afetada pela força do vento. Então, se a gente tiver uma boa barreira vegetal, a gente aumenta a atividade desses insetos dentro da área produtiva. Proteção contra construções rurais, né? Galpões de frango, estábulos de bovinos, né? Granjas de suínos, né? Hoje a gente está vendo a ocorrência de vendavais com ventos muito fortes, né? Então, a proteção dessas construções rurais, né? Principalmente com o próprio eucalipto, né? Que é uma opção também para produção de madeira, de moirões para cerca, né? Então, você concilia duas coisas, as proteções, a proteção das construções rurais e também tem a produção de madeira. Então, é bem interessante, aumenta o conforto, muitas vezes, dos animais para evitar o sol da tarde muito quente, né? Então tem uma série de fatores. E no caso da produção vegetal, você tem a melhoria do microclima, né? Então, como tem uma menor transpiração das plantas, uma menor perda de umidade, uma maior atividade de insetos benéficos, com certeza você vai ter uma maior produção. E mais para frente a gente vai ver um exemplo de uma propriedade, né? Que os quebra-ventos, né? Permitem, né, um efeito paisagístico muito bonito. Então a gente vai ver um pouco mais para frente. Com relação às características desejáveis de um quebra-vento, a gente cita algumas aqui. Formação por plantas eretas e flexíveis, né?
Então, eretas, que atingem uma altura relativamente boa em pouco tempo, né? São flexíveis, né? Com o vento, né? Para evitar quebras de galhos, né? Plantas perenes e com folhas permanentes, de preferência, né? Pelo menos uma, duas fileiras de plantas com folhas permanentes. Plantas de rápido crescimento, para a gente ter uma proteção rápida. Plantas com copa não muito densa, né? Para permitir uma certa passagem do vento, porque o vento em pequena velocidade é importante para as culturas, para renovar o ar ali, não criar um microclima muito úmido ali para condições de pragas e doenças. Então, precisa que uma parte do vento passe pelo quebra-vento e passe pela cultura, tá certo? Então, não pode ter uma barreira total do vento. O ideal é ser formado por, no mínimo, duas fileiras de plantas, né, de portes distintos, tá certo? A altura deve ser 2 a 3 vezes a altura das plantas, né, que serão protegidas. Isso é uma indicação técnica. E o comprimento, no mínimo, 20 vezes a altura do quebra-vento. Então, é outra indicação técnica, tá certo? E a área protegida vai ser de 10 a 20 vezes a altura do quebra-vento, dependendo da declividade do terreno. Tá ok? Então, esses são alguns pontos a serem observados na implantação de um quebra-vento. Um exemplo aqui é um quebra-vento com eucalipto, tá certo? Então, as plantas com cerca de 6 anos de idade, elas alcançam cerca de 25 metros de altura, tá certo? O ideal é que a gente tenha, no mínimo, 2 fileiras de eucalipto, no espaçamento de 3 por 2 metros, e o interessante é você fazer o plantio em triângulo. As plantas ficam desencontradas, tá certo? Então, a gente tem 2 metros na linha entre plantas e 3 metros entre linhas de plantas, tá certo? Então, o ideal é ter, no mínimo, 2 fileiras. Mas, para o eucalipto, o ideal seria ter até 3 fileiras desencontradas, que a gente fala plantio em triângulo ou em quincôncio. Então, é um termo técnico também utilizado nessa formação em triângulo aqui, tá certo? Como a área protegida seria 10 a 20 vezes a altura do quebra-vento, então a gente teria uma proteção de cerca de 250 a 500 metros de lavoura por um quebra-vento de eucalipto, tá certo? Só como exemplo. Os danos provocados pelos ventos. Na fruticultura, o quebra-vento vem sendo implantado, tá certo? Atualmente, em várias propriedades, para evitar danos mecânicos às plantas. Então, esses danos mecânicos provocam necrose nas folhas e nos ramos, facilitando a infecção de patógenos, né? De micro-organismos, né? Fungos, bactérias. Então, um exemplo é a lixa do coqueiro. Então, quando a gente planta o coqueiro num espaçamento muito curto e as folhas com o vento ficam tocando uma na outra, provoca ferimentos e esses ferimentos facilitam a entrada do fungo que provoca a lixa do coqueiro. Então, isso é comum em várias culturas dentro da fruticultura. Quebra de ramos, né? Que vai ocorrer a deformação da copa da planta, tá certo? A derrubada de flores e frutos, isso é muito comum em mangueiras aqui na nossa região. Então, como em agosto, né, as plantas estão em pleno florescimento, início de formação de frutos, o vento forte dessa época do ano derruba muitas flores e muitos frutos em mangueiras. Então, o quebra-vento é uma prática indicada. Tombamento de estruturas de sustentação, como para maracujá, quando a gente tem fortes chuvas com ventos, né, a parreira já é bem pesada com a produção. Quando vem um vento forte, se a parreira não tiver uma boa estrutura, ela acaba tombando, tá certo? Então, o quebra-vento também vai ajudar em relação à proteção dessas parreiras de uva, de maracujá e outras espécies. Aumento da transpiração das plantas, como a gente já comentou, e isso aumenta a necessidade de irrigação, tá certo? E também pode induzir, né, o fechamento dos estômatos de algumas plantas.
e afetar a fisiologia e a produção da planta. Então, o vento constante pode realmente tirar a umidade do solo, aumentar a transpiração das plantas e, com isso, a planta ser forçada, né, a fechar o estômago para evitar a perda excessiva de água e, com isso, afetar a sua fisiologia e a sua capacidade produtiva. Tá certo? E também na fruticultura, ela dificulta muito a ação de insetos polinizadores e inimigos naturais, principalmente os insetos menores, né? Então, o vento é muito prejudicial também em relação a isso. Então, esses são alguns danos na fruticultura.